O análise de hoje será uma análise bem perturbador, nojento e grotesco, e tô logo avisando a vocês porque pode dar gatilho. Então, se vocês não gostam desse tipo de humor bastante duvidoso e negro, especialmente uma análise perverso, fique sabendo o que eu vou fazer agora. Enfim, vamos começando. Eu vou analisar esse mangá aqui. Ele fala sobre crianças, tanto que o nome dele é Crianças para Português. Ele conta a história de um garoto que tá indo diretamente para um orfanato, onde ele vai trabalhar nesse orfanato. Ele até pergunta, cadê as pessoas dali? Ele acaba encontrando uma menina rezando, que também tá meio que chorando. Ele vai lá, conversa com ela conversa com ele também. E o nome dela é Sakuraki, ou algo do tipo, mas mesmo assim eu vou chamar de Sakuraki. E a Sakuraki vai apresentar o local, onde ela fala que ela é a diretora. O protagonista fica surpreso porque ela tem 14 anos, e como ela pode ser a diretora desse colégio, desse orfanato? Mas uma pessoa acaba fazendo uma brincadeirinha com ele, que é pegar uma corda e fazer ele levar uma queda. Ele acaba caindo e parece uma garotinha ali no momento, mas ele acaba vendo umas figuras estranhas ali em cima da escada, onde parece pessoas muito estranhas. Ele acaba até tendo uma ideia, onde ele pega sua mochila e mostra doces, onde ele acaba entregando doces para várias crianças, que começam a gostar até dele bastante por causa desses doces aí. Até tanto que a diretora fala que para ele não entregar os doces, porque eles podem não conseguir comer, e ele tá sendo um garotinho mau, quebrando as regras, e chama ele de criança ingênua. Enfim, depois eles vão almoçar e ele vai tomar banho. E quando ele tá tomando banho, aparece as crianças tudinho ali indo tomar banho com ele. Ele fica até assustado e tudo mais, mas a garota fala também que eles são apenas crianças. Mesmo assim não é legal ele tomar banho com um monte de crianças assim. Depois disso ele vai dormir, onde ele acorda pensando na garota de 14 anos, que é meio duvidoso. Acaba que quando ele vai ver a escada, ele vê uma figura misteriosa, que acaba olhando para ele e apontando o local ali. Ele vai lá olhar, para saber o que é, averiguar. Eu não sei se eu tinha essa coragem toda. E quando ele chega lá, ele encontra corpos, mano. Aí aparece um monte de criança e ele tenta impedir dessas crianças e ver aquela cena bizarra. Porém, as crianças acabam pegando os corpos e levando, mano. Ele acaba fica assustando sem entender nada do que tá acontecendo ali. Tanto que aparece outra criança ali no momento que tá pegando um facão e manda ele sair da frente para ele poder se esquadrar. Ele acaba empurrando essa criança e acaba correndo com medo de se trancando em um local, onde ele entra em um freeze cheio de corpos humanos. Se eles são canibais, aí eu já não sei. E essas crianças acabam aparecendo tudo ali com uma pessoa até viva. E a garota lá mata ao vivo na frente dele. Ele fica bem assustado. E ela fala, está na hora do trabalho. Que pega um cara que também está vivo pedindo socorro. O cara até tenta resgatar esse cara, falando que vai ligar para uma ambulância. Mas o garoto ali acaba jogando o celular dele longe, quebrando, e depois metendo uma tesoura no pé do cara aí. E depois em seguida uma menina acaba matando ele, digamos assim. E a diretora só fica olhando pro protagonista falando se ele está bem. E ele acaba desmaiando. E quando ele acorda no orfanato com as crianças todas sanguentadas. Ele até faz a pergunta, será que aquele sangue é sangue de gente? E quando ele vai ver, realmente na sala ele já estava fazendo o trabalho deles. E ele fala, me diga, que tipo de lugar é esse? Bem, esse local aí parece ser uma aldeia onde eles fazem alguns serviços para algumas pessoas duvidosas. Que literalmente eles esquartejam as pessoas. E aliás, o protagonista até pensa em fugir. Só que a garota lá, a diretora, vai falar com ele. Onde conversa com ele no banheiro e tudo mais, porque ele tava vomitando pela aquela cena bizarra que ele viu. E ela fala que ele vai trabalhar junto com eles, falando que vai esvaziar as pessoas, tirar, eu acho que é os órgãos e tudo mais. Eu acredito que eles vendem esses órgãos também para lucrar. E ela fala que também tem muito cuidado para ninguém descobrir o que eles fazem aí, esse local, onde eles cometem vários tipos de crimes bizarros. E também conta um pouquinho o passado dela, que ela foi meio que abusada, essa diretora de 14 anos. E além de ela ter alguma afecção com esse protagonista, ela gosta dele, por alguma razão. Aí ele pega e fala que quer ir embora, que não quer ficar ali. E ela acaba pegando a tesoura e esfaqueando o pé dele. E fala que se ele não cooperar, ele vai acabar sendo morto e esvaziado. Sem muita escolha, ele acaba concordando com ela, dizendo que vai ficar lá e vai ajudá-los. E ela começa a chorar e depois abraça ele, falando que agora ela não tá sozinha, que vai poder cuidar das crianças com ele. Mas parece uma garotinha ali que ela confunde, pensando que ela tá chorando porque o protagonista fez alguma coisa com ela e até cogitou matá-lo. Só que o irmão dela aparece e impede. Mas mesmo assim, ele fala que não concorda com ele ficar ali. E fala que ele é covarde e pode acabar quebrando o esquema deles. Aí então eles fazem um jogo de imitar
imitação, onde ele pega e arranca o olho de uma mulher, onde ele tem que fazer a mesma coisa, só que ele não tem essa coragem toda, né? Aí meio que ele não faz. Mas a diretora fala que não, que essa mulher ia morrer de qualquer jeito e tudo mais, que ele é novato e ele tem que aprender. E ele chega perto falando, não existe exceções, se fosse qualquer um, deveria ser morto. Mesmo assim, ela bota o pé pra defender ele e diz que aquela garota ia morrer de qualquer jeito, então diz que não é pra matar ele. E sim, ela bate o pé pra defender ele com unhas e sangue. E depois o cara acaba nocoteando ele e ele acaba desmaiando. E quando ele acorda com um monte de criança rodeado nele. Aquela outra garota no início da brincadeira, ela tá só discutindo com o protagonista, porque ele vive desmaiando. Só que ele fala que quer ir pra casa, então ela pega e joga água quente na cara dele, para ele aprender a deixar de ser fresco. E fala que eles não tem lugar para onde ir, só para onde eles irem dali. E ele é um cara privilegiado, é essa discussão de ética. Mas aparece a diretora que fala que não é para eles brigar, que é uma das regras, com a cara de psicopata, assustando até a garota. Depois ela vai falar com ele, vai conversar, para mandar ele relaxar, que ele vai aprender a fazer as coisas. Enquanto a garotinha acaba chorando e indo para um local onde ela tira a roupa dela. E aqui nós descobrimos que ela é um travesti. Sim, é um pirraio de travesti. Depois eu vou contar a história dessa garota aqui. Eu acho que é Mirai o nome dela, que é isso que eu escuto. Vamos dizer que é Mirai. A Mirai, ela vai ser importante para a história, onde ela ajuda o protagonista a se recuperar, botando alguns bandagens na perna dele. Ela tem muito medo de quem toca ela. E aliás, ela é uma pessoa que não tem coragem de matar igual os outros. Ela não mata. E isso faz o protagonista até gostar dela. Só que ela se assusta porque ele tentou tocar nela. E aqui que é o importante. Acaba chegando no corpo, onde esse corpo também é para ser esvaziado. Todo mundo fica assustado e tudo mais. Especialmente a Mirai, porque a menina, a diretora, ela fala que é pra Mirai matar. Porque todo mundo aí tem um trabalho. E a Mirai não tem essa coragem. Mas o cara acaba se soltando e atacando. Onde dá um chutão no travesti e chutando no outro garoto também. Mas o protagonista acaba pulando e até brigando com ele pra proteger as crianças. E o cara ia matar o garotão aí também, se não fosse a diretora que acabou finalizando ele. Enquanto a Mirai, ela agradece por ter sido salva. E ele fala que vai salvar ela, por ela ser a pessoa mais diferente dele no momento. E quando ele estava dormindo, ele percebe que a diretora estava dormindo com ele. Ele até fica assustado. Ele até pergunta por que a diretora está dormindo aqui. E ele fala que ela é fofa e essas coisas tudo. E não só isso, como ela fica muito próxima a ele, até mesmo quando estão comendo. Mas vamos voltar para Mirai. A Mirai, ela estava indo pro quarto do protagonista. O protagonista ajuda ela com alguns lençóis e tal, e bota no outro lado. E ela fala que vai dormir no outro lado. E fala que vai ficar muito bem ela lá, ali com o bichinho dela. Só que quando ele acorda, ele vê o bichinho dele cheio de sangue na boca. Ele até estranha o que aconteceu e o que está mastigando. E quando ele vê, ele tem uma cabeça ali. Ele fala, nossa, deve ser a diretora. Mas a diretora acaba aparecendo ali. Então ele vê que não é a diretora, e sim a cabeça da Mirai. E a diretora logo fala, nossa, você finalmente conseguiu matar uma pessoa. E fala que vai comemorar fazendo um churrasco. E ele fala, você é um demônio. Enfim, o protagonista acaba esquartejando a Mirai. Mas não, tem umas coisinhas aqui que eu não falei porque eu pulei, porque é muita enrolação. Mas vou logo resumindo. A Mirai não gostava de ser tocada, mas porém ela começou a gostar do protagonista e podia ser tocada por ele. Então ele preferiu fazer as coisas. Só que isso quebra ele por dentro. Mas aparecem as pessoas que são pessoas que trazendo comida para eles. E aliás também informações, e é eles que também levam os copos e é tudo que eles precisam. Em resumo, é traficante de órgãos mesmo. Eles brincam com as crianças e tudo mais. Parece que tem gente boa aqui no momento. E até pergunto cadê o novato. Não, do novato tava escotejando a Mirai, infelizmente. E os caras acabam se assustando também com a cena que viu. E ele dá um olhar frio e morto, assustando eles mesmo, dizendo que aquilo ali parece um monstro. Mas o cara acaba pegando pelo pescoço de um, perguntando que diabos, que lugar é aquele. E chama os caras, também xinga os caras. Os caras logo falam que não vai falar, sei lá o que, mas acaba falando, dizendo que o lugar é amaldiçoado e todos serão mortos ou algo do tipo. Depois de um tempo, ele começa a esvaziar pessoas como se fosse mais nada. Ele já chega lá e diz, eu faço isso. E começa a esvaziar várias pessoas. Isso vai quebrando a mente dele. Mas enfim, vamos pular para outra cena, que é a cena do lago, onde ele estava, algumas crianças estavam pegando peixe, pegando água e tudo mais. E ele estava lá tudo brincando, feliz, até o momento que aparece uns figurão ali atrás deles, que acaba finalizando eles, provavelmente. Enquanto isso, a diretora leva o protagonista para o quarto dela, onde quando entra, vê que é um quarto bem bonitinho e tudo mais, mas ela acaba abraçando ele, chamando de Onisha. Sim, ele é o irmão dela, e ainda por cima, ela pergunta por que matou a mamãe, porque ele matou a mãe dela e a dele também. E tem uma foto lá onde acaba quebrando o protagonista, que é a foto dele e dela e da mãe dela.
Isso faz ele acabar se assustando, porque isso foi 10 anos atrás. E sim, começa a contar a história deles do passado. O protagonista, ele já era um psicopata desde criança. Ele já começava a matar pequenos animais, como ratos, cachorro, gato, o que ele visse. E ele apanhava, parece, da mãe dele ou algo do tipo, por ele ser esquisito. Tanto que uma vez ele pegou uma corda e levou a menina para um local, onde fez uma armadilha quando a mãe dele estava passando por um local ali, que tem a escada. Ele acaba puxando a corda para ele levar uma queda, que foi aquela mesma brincadeirinha que ele levou lá atrás, só que não foi uma brincadeira perigosa em cima de uma escada. Ela acaba caindo e fraturando o crânio, aí assim morrendo. E depois a diretora, ela fica no local do orfanato, tipo, ela nunca saiu do orfanato. Já o garoto ficou com o pai e as crianças que viviam no orfanato foi levado para outro orfanato. E assim ela ficou na aldeia, onde ela era abusada e até mesmo não era alimentada, ela comia de tudo, de porcaria, a vermes e tudo mais, o que acontecia ali. E assim ela se tornou um monstro, onde ela precisou matar para sobreviver. E ainda por cima mesmo ele ter feito isso, ela ainda gosta dele. E fica continuando a história agora que aconteceu com aqueles garotos lá que foram mortos. Duas garotas estavam ali andando, brincando, na onde acabaram vendo um carro, onde eles viram que tinha copos, que eram os copos dos amigos deles. Eles acabam tentando escutar o que eles estão fazendo. E eles falaram que eles ganharam a missão de matar todas as crianças, incluindo a diretora e aquele garoto lá. Eles querem fazer um massacre ali. Sim, tem até uma criança ali que ainda tava meio viva e eles acabam finalizando ali. Um que viu ali no momento acaba gritando que é pra a diretora sair correndo, mas leva um tiro. A diretora vai ver o que tá acontecendo, vê o que os caras estão matando as crianças e ela quer matar eles. Só que o protagonista não quer, eles vão fugir e deixar as crianças pra lá. E quando uma criança acaba pegando no pé do outro, só que acaba levando um tiro bem no ombro por causa de outra criança que estava com um rifle de longe, que é aquela criança que tem uma irmã. Só que ele acaba finalizando, atirando na cabeça daquele garoto que tá segurando no pé e vai atrás do garoto lá, que sai correndo. E quando ele corre, ele já é pego de surpresa com um rifle na cabeça. Só que ele acaba cometendo o posto de viver. Eu acho que ele preferiu morrer que ser morto por outro. Enquanto isso, a diretora e o protagonista, eles estão indo pra floresta, onde ela tá muito feliz por estar do lado dele. Mas ele leva pra um penhasco e diz que vão ver junto para sempre. Só que na realidade ele empurrou ela no penhasco, para ela morrer ali no penhasco. E quando ela olha, ela viu o olhar mais frio possível, que ele é um monstro. E ainda por cima os espíritos das crianças que acabaram morrendo. Também ela vê os espíritos. Depois disso, parece aquela figura lá no começo que eu achava que era um espírito, mas na verdade era uma mulher que trabalhava com aqueles caras. E aliás chama ele para ir com ela. Enquanto isso, um cara de If tá tentando finalizar a travesti e a outra amiga dela. Onde elas correm, caem no penhasco e mas caem num lago, aí não acaba não morrendo, mas se machucando só. Eles ficam dentro de uma casa que eles acharam uma cabana e as duas fazem uma promessa que vai sobreviver, até aparecer ele, onde ele quer matar as duas. Só que uma consegue pegar a faca do outro e tentar esfaquear. Só que ele leva chutão, apanha. Ele só não. A travesti só não foi morta porque o protagonista aparece lá e arranca a cabeça dele. E aí ele fica olhando o machado com um olhar bem morto. E aí quando ela fica feliz. Ela só não foi morta por ser baixinha, porque ele tentou arrancar a cabeça dela. Ela passou bem de raspão. Depois ele começa a falar com ele mesmo, fica meio doidão e fala que você tá vivo. E fica feliz por ela estar viva. E pergunta onde estão os outros. É como se tivesse dupla personalidade. Mas parece uma figura lá, a garota fica com medo, a travesti. Mas ela se entende, parece. É a pergunta que impede o irmão dela, que é um daqueles caras lá que tá com o rifle. Que aliás o irmão dela acaba atropelando o protagonista com um carro. Ele até chega a perguntar se é verdade que ele matou Sakuraku, a diretora, e ele lá confirma que sim, ela tá morta. E depois vê que matou também outro companheiro, mas nem liga, ele quer só matar aqueles dois ali. Acaba chutando um aí pra matar logo esse doido aí. Só que ela começa a debochar dizendo que ele não é adulto, é uma criança com um olhar bem sério. Ele acaba ficando irritado porque ele diz que tem um olhar, mesmo olhar do pai dele. Mas o protagonista acaba levantando e voltando ao modo psicopata dele, e ele acaba pegando lá, lutando contra ele, e assim conseguindo agarrar ele e imobilizá-lo. Só que o travesti aproveita essa chance para pegar o machado e arranca o braço dele. Depois ele esquarteja o cara e depois finaliza ele. Enquanto o protagonista acaba abraçando o travesti, chama ele de pai, mostrando que ele tinha alguma loucura na cabeça dele. Depois se passa algum tempo, da polícia começa a investigar, descobriram vários casos, vários copos, porque aí realmente era um negócio de tráfico de droga. Ao dia vendia órgãos de outras pessoas. Por isso que eles usavam as crianças só para descartar o corpo, eles não eram canibais. Enquanto a diretora, eles nunca encontraram o corpo, não sabem nem se ela está viva. Mas depois se passou 8 anos depois, onde a travesti já estava adulta e estava trabalhando como design. E a outra amiga dela estava trabalhando com a empresa.
Não, das duas ainda são muito amigas e estava andando ali para comer e passar o tempo. Até apareceu uma figura lá falando assassino imundo. E ele olha direto e provavelmente era a diretora. E assim mostra a cidade por cima e fim. Sim, esse é o final do mangá. Não tem mais, isso é o começo, o meio e o fim. Ele é bem curtinho, tem 13 capítulos, é rápido, dá pra ler rápido. E recomendo vocês lerem porque eu cortei muitas cenas. Eu só peguei e resumi mesmo. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, comentem, like, sugestões e até a próxima.